CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Bom, vamos falar um pouquinho sobre e-mail seguro? Exatamente, Fernanda. Bom, apesar dos aplicativos de mensagens instantâneas, aí como WhatsApp, Telegram, estão realmente em grande evidência, né? O vovô e-mail ainda guarda o seu valor, né, na situação, principalmente na questão de comunicação corporativa, aquela comunicação oficial, formal, que precisa de um documento, né, para manter a relação, por exemplo, entre equipes, pessoas de trabalho, né? Então essa é uma questão que o e-mail ainda continua em muito uso, né? Um dos motivos desse uso do e-mail é a possibilidade de você armazenar e fazer backup dessas mensagens por longos períodos, né? E aí, ao contrário de aplicativos de mensagens, que eles ficam armazenados basicamente nos computadores, nos celulares das pessoas, né? De origem e destino. Então, é muito fácil você perder uma mensagem como essa, uma mensagem instantânea. Já o e-mail, ele fica por muito tempo armazenado, né? Então, ou seja, falando em relação em segurança, vamos começar do começo, né? Ou seja, primeiro, é bom que você tenha um bom antivírus instalado no seu smartphone, no seu computador, onde você vai fazer o uso do e-mail, e que você tenha um serviço, e aí, dependendo do seu tipo de provedor de e-mail, que tenha um bom filtro de anti-spam, porque a gente recebe muitas mensagens falsas, mensagens de golpes, ou seja, os filtros de anti-spam já vão fazer uma boa filtragem, né, dessas mensagens falsas que chegam. E aí, principalmente o Google, no Gmail e Hotmail, tem boas ferramentas de filtro anti-spam, que já funcionam bastante bem e filtram muita coisa que não chega nem à sua caixa de entrada porque já identificou como um golpe ou como uma mensagem falsa para isso. Outra dica importante na questão de e-mail é o uso da senha, né? Ou seja, não usar a mesma senha do e-mail para nenhum outro local da internet, né? E se o seu serviço de e-mail ele tem a característica de autenticação de 2 fatores, a possibilidade de você ativar, né, a autenticação de 2 fatores, faça isso. Então, ou seja, ative a autenticação de 2 fatores para que você tenha uma proteção adicional, além da senha, né, uma proteção adicional na entrada sua caixa postal de e-mail. É importante lembrar também de guardar essa senha, se for uma senha complicada, difícil, não anotar, e guardar, por exemplo, um cofre de senha, nesse caso. O e-mail, né, a gente sabe que o e-mail, a transmissão do e-mail que passa pela internet, ou mesmo o armazenamento do e-mail que fica nas caixas postais, ele não é criptografado. Então, a pessoa, quem tem acesso ao servidor de e-mail, tem acesso ao conteúdo das mensagens. Quem tem acesso também ao trânsito, à mensagem em trânsito, pode, em algumas situações, ter acesso ao conteúdo da mensagem. Então, existem algumas soluções, e aí uma solução gratuita bem interessante que eu recomendo, chama-se MailVelope. É um plugin compatível com Chrome, Firefox e Edge, os navegadores, onde você instala e aí você consegue, através desse plugin e usando e-mails, desses webmails, tipo Google, Hotmail mesmo, você consegue criptografar o e-mail do que está indo e voltando, você consegue assinar digitalmente o e-mail e você consegue, inclusive, criptografar os arquivos que estão sendo transmitidos. Porque o e-mail, a gente tem que lembrar que o e-mail é uma ferramenta muito antiga. E no começo, lá na criação dele, ninguém imaginou que ele fosse ter esse uso que ele tem hoje e nem pensou em questões ou características de segurança. Então, o e-mail, no sentido de privacidade, ele é muito falho. Então, um plugin como esse do MailVelope vai facilitar bastante você ter a sua privacidade, assinar digitalmente ou criptografar o seu conteúdo. Uma outra coisa importante também é se você acessa o e-mail a partir de uma rede pública, tipo uma cafeteria, um aeroporto, um hotel, é interessante que você tenha use uma VPN, que é o tráfego também criptografado, ou seja, o dado que sai do seu computador e vai até o servidor de e-mail também é criptografado. E aí uma outra dica que eu tenho em relação à VPN gratuita é a chamada de Proton VPN, né, que pode ser utilizada no seu computador, no seu smartphone, de forma gratuita também. É uma solução bem interessante, né, para isso, né. Uma pergunta que me faz é, será que os aplicativos de mensagem instantânea são mais seguros que o e-mail, né? Como eu falei, a questão é exatamente onde as mensagens são armazenadas. No caso do e-mail, o servidor de e-mail onde armazena suas mensagens, ele não é criptografado. E já no caso do smartphone, Só que aí eu tenho a questão do backup, né? Ou seja, se eu perder aquela mensagem ou apagar inadvertidamente aquela mensagem no meu smartphone, eu perdi a mensagem, não tenho como recuperar, não tenho um backup
normalmente daquela mensagem lá. Então, o e-mail ainda continua tendo seu valor, continua sendo utilizado de forma ampla, principalmente em questão de empresa, o mesmo relacionamento entre fornecedor e cliente, né? Como um documento, já é aceito como um documento hoje, né, na justiça, para você provar um relacionamento, solicitação, uma entrega de alguma coisa. Então essa a dica que eu dou, né? Ou seja, para ainda usar o e-mail, e o e-mail tem uma série de situações ou recursos que você pode melhorar bastante a segurança do e-mail que está no seu ambiente. E lembrando que agora com o home office, inclusive, né, ou seja, muita gente trabalhando em home office, o e-mail ganhou ainda mais importância nessa situação. É verdade. Agora, a gente, aproveitando que está falando de e-mail, tem muita gente que tem um e-mail que é profissional e o e-mail particular. A gente tem que saber separar também as coisas, não é isso, Gilberto? Exatamente. Ou seja, é importante que você tenha uma conta pessoal, né, e uma conta profissional, que normalmente é da empresa, com o seu nome, o domínio da empresa.com.br, por exemplo. Ou seja, inclusive os e-mails que estão na sua conta, na sua caixa de entrada do e-mail profissional, eles não são seus, eles são da empresa. Isso é importante lembrar disso, né? Ou seja, a empresa pode ter acesso a esses e-mails a qualquer momento, né? Até sem aviso prévio. Então, é importante separar o que é conteúdo pessoal do que é conteúdo profissional. E até mesmo o que você abre no profissional, que tem todo um sistema de segurança, que provavelmente você não tenha tanto cuidado no pessoal. Exatamente. Ou seja, por isso que esses cuidados de ter um antivírus no seu computador, no seu celular, é importante, porque até na questão do e-mail pessoal, como você comentou, muitas vezes o nível de segurança é menor, né, nesse caso. Uhum. E aí tem esse problema. É para isso. Não é? Uhum. Exatamente. Ok. Vamos para os nossos destaques? Falamos do pagamento pelo WhatsApp, lembra? Exatamente. E não foi dessa vez agora. O Banco Não Central foi permitido, né? Exatamente. Ontem, né, que o pagamento através de WhatsApp ele deve ser suspenso em todo o Brasil, né? Porque o Banco Central avalia que ele tem que analisar riscos, né, desse tipo de pagamento, né? E, ou seja, inclusive em relação à concorrência e principalmente à privacidade, né? Inclusive o Bacen, ele mandou uma ordem, né, ou seja, estabeleceu uma ordem para a Visa e Mastercard para suspender imediatamente todas as atividades relacionadas ao pagamento via WhatsApp, né? É importante lembrar que o serviço foi suspenso, ele não foi proibido, né? Ele está em análise pelo Banco Central para verificar exatamente como é que funciona essa situação. Lembrando, né, Fernando, que esse serviço está começando aqui no Brasil de forma tão ampla assim, né? Ele foi testado na Índia e agora vai ser colocado no Brasil aqui. O Banco Central ele tem um serviço chamado de Pix, que vai ser lançado agora até o final do ano, pelo menos o cronograma é esse, que vai permitir também pagamentos de pessoas físicas. Então, acho que o Banco Central quer analisar exatamente o nível de concorrência, o nível de integração que pode ser feito entre o WhatsApp Pay, né, ou seja, o pagamento via WhatsApp, e esse serviço que o Banco Central vai disponibilizar entre os bancos, né, para pagamento de pessoas físicas também. Então, acho que essa foi a situação. Foi mais rápido do que o pessoal do Banco Central estava esperando, pelo menos, né, no lançamento. É complicado. E maio foi o mês de maior consumo de internet? Exatamente. Uma pesquisa feita pela Akamai, que é um grande provedor de provedores no mundo, né, avaliou que o mês de maio foi o mês de maior movimento da internet da América Latina, né? No caso do Brasil, a gente tem 3 datas que foram os picos de internet. Foi 15 de maio, né, que aí coincidiu com a saída do ministro Nelson Teich do Ministério da Saúde, né? Então, ou seja, já estava naquele caminho grande, naquela confusão lá da saída do ministro. Dia 19 de maio, que foi o segundo pico de navegação aqui, e aí a gente pode imaginar ou levantar como eventos nessa, né? O decreto do uso obrigatório de máscaras, o anúncio de antecipação do feriado de São Paulo, né? E aí o Brasil também tinha ultrapassado pela primeira vez a marca de 1.000 mortes diárias, de 19 de maio. E o terceiro pico do mês de maio foi dia 27 de maio, né? Que ocorreu exatamente na última semana de maio, que foi a data onde os brasileiros receberam a notícia que a Caixa Econômica Federal estava acreditando os novos lotes de auxílio emergencial. Então foi uma corrida na internet também de busca, né, dessa informação. E também, no 27 de maio, foi a data que marcou o término do prazo de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Então,
Veja, 3 datas, 15, 19 e 27 de maio, fizeram aí fizeram com que maio fosse o mês de maior movimento da internet no Brasil e também na América Latina. Bom, eu tenho perguntas aqui que chegam dos nossos ouvintes. Eu tenho o Oliver de Guarapari. Ah, que legal a pergunta do Oliver. Gilberto, existe algum celular top que substitua um notebook? O que um notebook médio faz? Então, o problema do celular, basicamente, é o tamanho da tela, né? Então, ou seja, você teria que ter mesmo celulares que tem uma tela razoavelmente grande, ainda assim, me parece que é pequena para uma situação de você usar como um notebook, especificamente. Talvez você consiga substituir grande parte do que você faz com um notebook com um tablet. Aí o tablet normalmente ele tem uma tela maior, você tem um teclado, normalmente várias opções de teclado em Bluetooth que você pode conectar no tablet e funcionar ele como um notebook. Aí sim, talvez substitua. Com o celular, eu acho que, em comparação ao uso que você faria do notebook, ele é bastante limitado, principalmente por causa da tela. Existem alguns celulares, poucos, que você consegue conectar um monitor externo, mas são bem limitados. Assim. Hoje em dia, acho que praticamente os que existem hoje são bem poucos nessa situação. Né? O que você pode fazer, mas aí é um hardware a mais, é conectar, por exemplo, seu celular a uma televisão via Chromecast, por exemplo. Né? Mas aí é mais uma questão, você teria que ter acesso próximo de você de uma televisão com o Chromecast, que também não é muito prático, né, nesse caso. Né? Uhum. A Rosângela, ela diz o seguinte: Gilberto, a conta dela de e-mail é Hotmail e ela não consegue acessar através dos celulares Androids. Tem que sincronizar? Na verdade, tem uma configuração que pode ser feita, que você consegue acessar, sim, as suas contas do Hotmail através do celular, sim. Né? Não tem, assim, a princípio não tem nenhuma dificuldade de você fazer esse tipo de acesso, né? Só você tem que ter um cliente de e-mail, né? Um software que vai ler os e-mails do Outlook e baixar para o seu celular. Ou você pode usar a parte de acesso via web também, né? Ou seja, entra no navegador, entra no Hotmail, é um pouco mais desconfortável o acesso via web, né? Mas o aplicativo fica bem tranquilo, bem tranquilo. Entendido. Essas então são as dúvidas de hoje. Muito obrigada, Gilberto. Legal, obrigado, Fernando, obrigado aos ouvintes pelas muitas participações e vamos esperar quando é que agora o WhatsApp vai voltar a poder fazer, né, os pagamentos, né, que era uma ideia interessante e também um pouco arriscada, né, nessa situação. É verdade. Te aguardo sexta. Um abraço, Fernando, um abraço para todos os nossos ouvintes, até sexta-feira.